Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Simone. Hoje iremos resolver as atividades da semana 2 do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do Ensino Médio Regular. Essas atividades foram fornecidas pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. O tema dessa aula é Fórmulas de Representação de Cadeias Carbônicas. Mas antes de irmos para as atividades, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, dê um like nessa aula e ative as notificações. Antes da gente começar as atividades, vamos relembrar alguns pontos muito importantes. Primeiro, como escrever as cadeias carbônicas? Nós temos 3 formas diferentes de representar uma cadeia carbônica. A primeira fórmula é a que nós chamamos de fórmula estrutural de Kekulé. Nessa fórmula, a gente representa todos os átomos e todas as ligações químicas. Por exemplo, nesse exemplo, a gente vê representado todos os átomos de carbono e todos os átomos de hidrogênio da molécula e os tipos de ligações covalentes que existem entre cada um desses elementos. Um traço significa uma ligação covalente, 2 traços juntos significam uma ligação dupla, e não é o caso dessa molécula, mas quando nós tivermos 3 traços juntos, implica uma ligação tripla, certinho? Próxima forma de escrever uma cadeia carbônica é por meio da fórmula estrutural condensada. Nessa fórmula estrutural, nós omitimos a ligação covalente entre carbono e hidrogênio, como mostrado nesses 2 exemplos. O primeiro exemplo, a gente só demonstra as ligações covalentes entre carbonos e no segundo exemplo ela ainda está mais condensada, a gente não representa nenhuma ligação. E a última fórmula estrutural é a fórmula estrutural de linhas. É uma fórmula que a gente vê mais nas estruturas orgânicas. É uma representação mais fácil. Essa ligação a gente omite tanto os átomos de carbono quanto os átomos de hidrogênio. E qualquer outro átomo, ele precisa ser representado, tá? Ok? O exemplo é esse daí. Cada vértice, cada extremidade, cada ponta da ligação significa que tem um carbono. E sempre vocês têm que lembrar que todo carbono sempre faz 4 ligações, certinho? Se o carbono, por exemplo, esse carbono aqui, ele está fazendo quantas ligações? 2 aqui e 1 aqui. Então, ele está fazendo entre carbonos 3 ligações. A ligação que está faltando para completar 4 significa que é um átomo de hidrogênio. Então, esse carbono aqui, ele tem um hidrogênio. Agora, esse carbono aqui na extremidade, ele está fazendo quantas ligações? 2. Significa que as outras 2 são ligações entre hidrogênio. Esse aqui está fazendo 1, 2, 3. Então, para completar as 4 ligações que todo carbono faz, ele tem um hidrogênio. E esse aqui da ponta? Ele está fazendo uma única ligação. Então, para completar 4, faltam 3. Está fazendo 3 ligações com cada hidrogênio. Então, nesse carbono tem 3 hidrogênios. Certinho? Outra coisa muito importante para a gente lembrar é em relação à classificação dos átomos de carbono na cadeia carbônica. Nós temos carbonos que são primários, secundários, terciários e quaternários. Carbonos primários são aqueles que estão ligados somente a um outro carbono ou não fazem nenhuma ligação com nenhum carbono. Já os carbonos secundários são carbonos que estão ligados a outros 2 carbonos. Carbono terciário é aquele que está ligado a outros 3 carbonos. E o carbono classificado como carbono quaternário é aquele que vai estar ligado em outros 4 carbonos. Então, uma estrutura para exemplificar. Quem são os carbonos primários? Os carbonos das extremidades. Quem são os carbonos secundários? Aqueles que estão ligados a outros 2 carbonos. E os terciários? Aqueles que estão ligados a outros 3 carbonos. Por exemplo, esse terciário aqui está ligado no carbono primário, no
secundário e nesse outro secundário, tá fazendo 3 ligações com carbono. E aí vocês me perguntam, aí a outra ligação? Carbono faz 4 ligações? Faz. A outra ligação é hidrogênio. E carbono quaternário será aquele que estiver ligado a outros 4 átomos de carbono. Certinho? Então, relembrou como representar uma cadeia carbônica e como classificar os carbonos? Então, vamos lá. Vamos às atividades. Primeira atividade. A bioluminescência é um fenômeno responsável pela emissão de luz dos vagalumes. Tal luz é produzida em razão da oxidação de uma substância chamada luciferina. A fórmula estrutural da luciferina é mostrada na figura seguinte. Então, nós temos aí a estrutura. A estrutura, como vocês podem ver, ela está representada na fórmula estrutural de linhas. Nem todos os átomos de carbono e de hidrogênio não estão sendo mostrados. Sobre essa estrutura foram feitas as afirmações. Primeira afirmação, possui fórmula molecular C11H8N2S2O3. Aí, pergunta, como que eu vou fazer isso, Simone? Contando. Simples. Primeira coisa, vamos contar quantos carbonos possui a minha estrutura. Então, vamos começar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 carbonos? Tem. Quantos hidrogênios? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hidrogênios. Quantos nitrogênios? 1, 2. Quantos enxofres? 1, 2. Quantos oxigênios? 1, 2, 3. Então, possui fórmula C11H8N2S2O3? Sim. Se essa alternativa está correta, a segunda está incorreta. Certo? Terceira, é um composto heterocíclico. O que significa ser heterocíclico? Cíclico quer dizer que é uma cadeia fechada. É uma cadeia fechada. E hétero? Toda vez que é hétero, significa que na cadeia carbônica tem elemento diferente de carbono. Nós temos um ciclo em que na cadeia tem átomos diferentes de carbono? Sim. Nós temos esse ciclo aqui, ó, que tem um enxofre e um nitrogênio, e esse ciclo aqui também tem um nitrogênio e tem um enxofre. Então, é um composto heterocíclico? Sim. A estrutura é composta de carbonos primários? Quando a gente classifica, a gente vê que a estrutura, ela tem carbonos primários, mas ela é composta só de carbonos primários? Não. Carbonos secundários compõem a estrutura. A gente vê que tem carbonos secundários? Sim. Mas são apenas carbonos secundários? Não. Nós temos na estrutura carbonos primários e secundários. Ok? Então, nós chegamos à resposta, letra C. Apenas as afirmações 1 e 3 são verdadeiras, estão corretas. Ok? Atividade 2. O Brasil está pressionando o laboratório suíço Rocher para reduzir o preço de sua droga anti-AIDS ou enfrentar a competição de uma cópia local, disse Eilon Pinheiro, diretora do Laboratório Estatal FAM Manguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, no Rio de Janeiro. A produção do AZT, que foi uma das primeiras drogas antivirais utilizadas no combate à AIDS, faz parte desse cenário. A fórmula do AZT é... Então, tá aí, gente, a estrutura de linhas, a estrutura condensada de linhas do AZT. E aí, a gente precisa identificar. Uma dica... Quando a gente olha dentre as alternativas, a gente vê que 3 estão falando que tem 5 nitrogênio
Desculpa, 4, estou falando que tem 5 nitrogênios e a outra falou que tem 4. Em relação aos oxigênios, esse número também varia. Como tanto o nitrogênio como o oxigênio são elementos que nós temos que representar na estrutura, eles são elementos visíveis e nessa situação desse exercício está variando, é interessante a gente começar por eles e aí ganhar tempo numa atividade, numa questão, por exemplo, quando estiver resolvendo uma prova do Enem. E aí ganhar tempo é muito importante. Então vamos primeiro para os oxigênios. Quantos oxigênios a gente está vendo? 4. Então nós podemos eliminar as 3 primeiras alternativas. E aí a gente verifica se na fórmula tem 4 ou 5 nitrogênios. E aí a gente identifica que tem 5. 3 embaixo, mais outros 2, totalizando 5 e chegando à resposta letra E. Certo? Próxima atividade. O corante denominado índico foi utilizado no Egito antes do ano 2000 a.C. Na época era produzido por fermentação. Atualmente o índico é produzido sinteticamente e toma a forma de um pigmento azul insolúvel que se adere facilmente às fibras de tecido, como o algodão, por exemplo. A fórmula estrutural plana do índico pode ser representada por... Então tá aí a representação. É para a gente marcar verdadeiro ou falso para as alternativas relacionadas a essa estrutura do índico. Primeira, sua fórmula molecular é C16H12O2N2. Então, como eu tinha dito, vamos começar aqui pelos heteroátomos. Tem 2 nitrogênios? A gente verifica que sim. Tem 2 oxigênios? A gente verifica que sim. Depois que a gente verificou a quantidade de hidrogênio e oxigênio, a gente vai agora ter que contar a quantidade de carbono e a quantidade de hidrogênio. Então, carbono, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carbonos. Ok, tá correto. Então, vamos agora contar os hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós encontramos só 10 hidrogênios. A fórmula molecular C16H12O2N2 não está correta, alternativa falsa. A estrutura do composto é heterocíclica. Sim, verdade. Nós temos um ciclo onde contém nitrogênio, heterocíclico. Sua fórmula molecular é C16H10O2N2. A gente viu, acabou de contar para a letra A, correto. Na molécula do índico existem carbonos primários, secundários e terciários. Então a gente identifica apenas carbono secundário e terciário. Na fórmula não temos carbono primário. Ok? Na estrutura estão presentes carbonos secundários e terciários. Verdadeiro. Então ficou falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Certo? Próxima atividade, atividade 4. O eugenol, um composto orgânico extraído do cravo da Índia, pode ser representado pela fórmula estrutural. Com base nessa afirmação, pode-se concluir que a fórmula molecular do eugenol é... Então vamos lá, gente. Podemos começar pelo oxigênio. Quantos oxigênios tem? 2. E daí a gente já consegue eliminar 3 alternativas. 10 carbonos todos têm. Então não vou nem perder o tempo de contar. Vamos contar os hidrogênios. Então aqui, ó, 3 hidrogênios, com um aqui 4, 5, 6, 7. Com 2, 9. Com 1, 10. Com 2, 12. Alternativa E. Última atividade, atividade 5. Com base na fórmula estrutural, determine a fórmula molecular e calcule a massa molecular do composto. Então, gente, vamos contar. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 carbonos. Agora, quantos hidrogênios? 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Quantos oxigênios? 1. Determinamos a fórmula molecular. Agora vamos determinar a massa molecular. Então, como que a gente determina a massa molecular? Por meio da massa atômica, a massa de cada átomo, e sabendo a quantidade de cada átomo que possui na fórmula, nós determinamos assim a fórmula molecular. Então, qual que é a massa do carbono? 12. Então, temos 11 carbonos, 11 vezes 12. Qual que é a massa do hidrogênio? 1. Nós temos 18 hidrogênios, 18 vezes 1. Quantos oxigênios nós temos? 1. Massa do oxigênio, 16. 1 vezes 16. Fazendo esse somatório, nós encontramos 166 unidades de massa atômica. Essa é a massa da molécula, certo? Então, foi um prazer poder ter resolvido com vocês as questões. Espero ter ajudado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações e de dar um like nessa aula. Obrigada, gente. Tchauzinho.